Fisiologicamente e cientificamente, o homem quando treina o corpo inteiro ali, ele aumenta a testosterona. Também, porque a pessoa treina mal, ela come mal. E os alimentos hoje, industrializados. Muitas pessoas acham que atividade física é só sobre estética. A gente vê que vai muito além disso, né? Tem a ver com bem-estar, tem a ver com disciplina. O que você pensa sobre isso? A atividade física ela está ligada à transformação do corpo humano. Não somente o corpo físico em si, mas o corpo também, o mental, o espiritual, de forma abrangente. Eu gosto de comparar o corpo humano com um carro ou com uma moto. Os nossos músculos nada mais é do que os amortecedores do corpo, ou seja, ele amortece os impactos para evitar lesão, ou seja, dores articulares. Como que correlaciona a parte da física quântica com a movimentação? O que você consegue colocar os dois juntos, assim, que te ajuda hoje no seu dia a dia? Como que você... A física quântica nada mais é do que o movimento dos elétrons com os átomos. Nós somos feitos de quê? De energia. Nós emanamos energia. Princípios criam hábitos, mas hábitos não definem princípios. O leite é comprovado que em atletas de alta performance eles diminuem os brônquios pulmonares, então a capacidade cardiorrespiratória diminui e o desempenho em alta performance cai. O descanso, muita gente ele acha que o descanso é só você chegar na sua casa, deitar e dormir. Esse é o descanso. Ele é um dos descansos. Às vezes, você deixar o celular, deixar o computador e sentar com o seu filho no chão já é um descanso, porque essa é uma dopamina valiosa. Olá, estamos aqui no mais um episódio do Pode Ver, que é o podcast para trazer clareza para a gente ver e direção para viver. Sempre trazendo um assunto relevante que pode acrescentar na sua vida. Hoje estamos aqui com o Nagai, ele é educador físico, homem de transformação, de movimento, homem de Cristo, que vem aqui brindar nossa tarde com seus conhecimentos, com as suas informações. Boa tarde, primeiramente. Obrigado, Mário, pelo convite. Quero dizer que eu estou muito honrado em estar aqui com você e poder compartilhar um pouco de conhecimento com você e com o pessoal que está nos assistindo todos os dias. O prazer é nosso. Para começar, muitas pessoas acham que atividade física é só sobre estética, né? E a gente vê que vai muito além disso, né? Tem a ver com bem-estar, tem a ver com disciplina. O que você pensa sobre isso? Eu penso que a atividade física ela está ligada à transformação do corpo humano. Não somente o corpo físico em si, mas o corpo também, o mental, o espiritual, de forma abrangente. Inicia-se com três pilares que eu sempre falo assim para todos os meus alunos, o pessoal que eu converso, isso já está no meu dia a dia, que é a alimentação, treino e o descanso. Mas o que que acontece? É muito difícil hoje, devido à nossa rotina do dia a dia, as pessoas conseguirem às vezes fazer os três pilares. Por quê? É filho, serviço, é o horário que não deu tempo, pouco tempo para isso ou para aquilo. Então eu sempre sugiro que dos três pilares você comece um, que é o treino. Quando você começa a treinar, você começa a se alimentar melhor e você começa também a descansar melhor. Então, quando eu falo transformação, é através desse start, desse pequeno fragmento que se torna um triângulo. Então, o treino, inicialmente, você começa pelo aparentemente mais difícil. Exato. E aquilo vai se estendendo, vai transbordando nas outras áreas da sua vida. Você vai, afinal de contas, eu treinei, não vou comer aquele negócio. Né? E você Então, fica cansado a ponto de querer descansar, não passar horas no celular no final da noite, né? exatamente. O que que acontece? Por que que eu citei o treino? Tem um porquê disso. Quando eu treino, não é gostoso, certo? Vamos ser sinceros, não é gostoso, mas é importante. Quando eu treino, eu faço o quê? A contração muscular de actina e miosina ali, que se junta, se abre, tá. Mas o que que realmente isso vai te proporcionar? Se você precisa pegar o seu filho no dia a dia, ou você precisa arrastar um móvel para sua esposa em casa, as mulheres que gostam de mudar os móveis, né? Sempre gostam. Com Então, certeza. você precisa de força. Se você não está ali treinando, você não vai conseguir afastar. E além de não conseguir afastar, você pode acabar também machucando um ciático, machucando o ombro, torcendo ali. E não é porque você não consegue, não é isso. E sim porque às vezes você não está fazendo uma parte do triângulo. E tem tudo a ver, agora eu pensei, com autoconfiança.
Porque se você tá mais forte, automaticamente você fica mais confiante. Né? Você Sim. fica, né, mais decisivo, você fica mais, né, eu tenho capacidade de fazer, por que não? Mas se o cara tá na moleza, ele nem tenta. A autoconfiança, ela também faz parte de um outro triângulo que eu falo sobre a transformação do ser humano, né? Que aí vem a autoconfiança, vem a transformação, e além dessa transformação, vem o seu valor. Por quê? Você tá ali, você começou a treinar, vai ter alterações morfológicas no seu corpo, sua fisiologia muda, o seu rosto muda, o seu peito muda, porque se você começa a treinar ali, falando sobre treino, tá? Claro, Você começa a fazer um supino, ou você começa a fazer uma puxada para as costas. Se você não treina, a tendência do seu corpo é fazer isso aqui, você ficar corcunda para frente. Não, você está treinando ali, por mais que não é legal, não é gostoso, mas você vai manter-se aberto. A sua energia, ela vai estar sempre lá em cima, com mais disposição para o seu dia a dia, para o seu serviço, e você vai conseguir fazer mais coisas ainda. com certeza. E como o Jordan Peterson já ensina, né, no 12 lições para a vida, sobre aquela polêmica, o exemplo das lagostas, que ele fala, né, que a postura faz toda a diferença. Sim, Se você muda a sua postura, você muda a sua mentalidade e o oposto também. Porque quando você tem uma mentalidade, você tem uma postura. Se você está triste, você está acanhado, sua postura se mostra aquilo. E se você inconscientemente melhorar sua postura, automaticamente você vai se sentir melhor, né? E, eu- e, sim, o, e a atividade física leva isso naturalmente, né? Porque os músculos se fortalecem, você tem uma reestruturação, né? Você pode falar melhor que eu, né? Do esqueleto e dos músculos. sim, sim. Eu vou usar um termo que eu sempre falo automaticamente. Quem está assistindo acho que já vai se familiarizar. Os nossos músculos, eu gosto de comparar o corpo humano com um carro ou com uma moto, vamos falar assim. Os nossos músculos nada mais é do que os amortecedores do corpo. Ou seja, ele amortece os impactos para evitar lesão, ou seja, dores articulares no seu cotovelo, no seu punho, no seu ombro, eh, cintura, quadril, lombar. Então, se esses músculos eles não estão sendo trabalhados, Tonificados, né? tonificados, colocado é um estresse normal mesmo. O estresse de uma corrida no fim de semana, só de você, mas eu trabalhei com um serviço pesado lá. Vamos supor, eu já fui servente pedreiro, eu consigo falar isso. Eu não encarava, quando eu precisava concretar uma laje, como uma coisa difícil. Eu encarava como um treino. E só de eu entender que era um treino, a minha mentalidade mudava e, consequência disso, eu recebia o valor da diária no final do dia, vamos falar assim. Mas o que que eu realmente ganhei? Eu ganhei muito mais do que o dinheiro da diária. Porque eu já estava estudando nesse período, né? Eu era servente de pedreiro e estudava na universidade. E eu ficava comparando as movimentações dos exercícios. Falei, gente, mas então se eu for agachar para pegar uma carriola, se eu agacho com uma postura melhor, eu consigo levantar melhor e consigo também trabalhar com mais tranquilidade. Então já não fica tão pesado o serviço, porque o corpo seu está condicionado. Agora, ah, por que que às vezes muita gente está cansado no serviço? O seu serviço não rende, você chega em casa, você está cansado, você pega o celular, às vezes você não olha o seu filho, por quê? Não é porque você não quer, às vezes você até quer estar com o teu filho, só que você não tem energia para isso. Porque você se desgastou de uma maneira inadequada ao longo do dia, né? No trabalho, porque não tem esse tipo de Chegou consciência, né? à exaustão. E hoje o celular em si, ele tira muito a sua testosterona, ou a sua testosterona barata, né? Vamos falar assim. Que a gente consome o celular ali e fica assistindo o vídeo. A É dopamina, no uma caso. dopamina. Isso, eu troquei a palavra. A dopamina barata, que é a televisão, é o celular, vídeos que ocupam sua visão Infinitos. e que às vezes você acha que foi 5 minutos e foi uma hora. Eu já me coloquei nesse ponto já. Já me e aí é onde fala, tipo, putz, e agora? Agora que eu preciso fazer força, preciso pegar meu filho na escola. Tem até um vídeo americano que tem uma atividade dos pais com os filhos na escola, né? Todos eles tinham que pegar os filhos e colocar só nas costas
e fazer 5 agachamentos. E teve um pai que aparentemente ele não estava acima do peso, nada, um normal, padrão normal da sociedade. Ele não conseguiu agachar. Acredito eu que ele poderia ter alguma lesão, ou poderia também estar com fraqueza muscular. Mas qual que é o peso disso, né? Para a criança e para ele também, de não conseguir, todo mundo está conseguindo. Não que seja uma regra, mas fica a dica e fica também a reflexão. Você ter pelo menos uma movimentação para seu filho, É para uma sua esposa. É um ponto de insegurança para o pai e para a criança, né? Eu até estava comentando com o nosso último convidado, o doutor Israel, que eu passei por isso, não, eu sempre treinei e por conta de trabalho, assim, 2023, final de 2023, eu praticamente parei tudo. Acabei aumentando de peso e aí foi em agosto do ano passado. A gente foi num casamento que era o final de semana todo e eu fiquei com meu filho de 6 anos para lá e para cá, na sexta, no sábado, nas costas tal, e no domingo eu estava Aham. travado. Até você me atendeu, fui lá na sua clínica, lembra daquela época? Lembro. Ah, é E foi verdade, aí é que verdade. eu falei, não, não dá, eu preciso ter o mínimo de qualidade de vida, o mínimo de mobilidade, e de lá para cá eu também emagreci 30 quilos, né, venho treinando, e até o Nagamiatém também, então faz Sim, toda a sim. diferença a gente às vezes ter esses É, momentos, essas crises, para é, a gente ter é a noção. importante, assim. Ah, mas então eu vou lá na academia fazer força. Eu vou lá pegar o ferro e vou puxar. Assim como tudo que a gente vai fazer tem os níveis, né? Nível um, nível 2, nível 3, nível 4. Eu costumo falar que são escadas. Eu gosto de subir um degrauzinho por vez. É, Você está disposto? Você acredita? Porque os 3 primeiros degraus vão ser difíceis. Mas quando você pega isso, você impulsiona de um jeito que quando você olha para trás, você fala assim: nossa, eu fiz tudo isso. E coisa simples de puxar, empurrar, agachar, levantar. Que vamos supor, na cozinha da nossa casa, por exemplo, às vezes a gente abre o armário em cima, Sim. entendeu? Ou então, como na minha casa, a gente tem um- uma gaveta embaixo. Então você tem que agachar para abrir a gaveta. E são movimentos básicos, simples do dia a dia, que o básico às vezes nos atrapalha. Porque a pessoa, se ela não está treinada, nem o básico ela não consegue fazer, né? Exato. Eu atendo uma senhora de 73 anos. Ela chegou, desculpa a palavra, mas corcunda é só um modo de expressão, mas para a frente, uma posição à frente. Ela não aguentava andar. E ontem eu dei aula para ela, o meu corpo, ele arrepiou. E eu fiquei feliz com o relato dela. Tem 3 meses e meio que ela tá comigo. Muita dor, tinha muita dor, travada e tal. E eu subia 2 degraus, aí eu tinha que voltar pro primeiro. E eu tava nesse dilema com ela. Mas tudo no limite, e explicando pra ela, ó, a senhora tava assim, agora a senhora tava assim. Beleza. O relato dela foi o seguinte: Nagai, eu fui em Serra Negra, esse feriado que passou agora, e eu estou muito feliz. E você olhava no olho dela, tava brilhando e um rosto de sorriso. Ah, que benção. Aí eu falei assim, mas o que que houve lá que foi? Tinha muito idoso lá. Uhum. E eu, apesar de ter cansado um pouco, eu andei por 4 horas. E o mais importante, eu tô muito, mas muito melhor do que um pessoal que tava lá comigo. E eu me senti bem. E isso foi tão evidente que ela, na minha frente, ela começou a pular. Ela ficou, eu tô muito feliz, eu me emocionei com o relato dela e falei, eu vou até citar o nome dela, é Dona Auxiliadora. Foi Dona Auxiliadora. Manda um abraço para ela. Mando. Dona Auxiliadora, se ela estiver me assistindo, um beijo. A senhora é muito linda e eu tô aprendendo sempre com a senhora. É, eu falei pra ela assim, Dona Auxiliadora, não há dinheiro no mundo que pague em ver a senhora feliz. Não há, tipo, não tem dinheiro nenhum que me pague, que me deixe feliz de ouvir você pulando, de você feliz, e a gente tem que dar um rolê ainda no shopping que foi combinado. Isso foi o nosso acordo, que você, quando melhorasse, a gente ia dar 3 voltas no shopping. Eu não esqueci. Então, isso é maravilhoso, né? A gente poder, porque você transforma a vida dessa pessoa e onde ela vai mais feliz, ela vai mais contente, vai distribuindo, vai semeando felicidade, amor, contentamento. Isso é muito Sim, legal.
Eu queria que você detalhasse um pouco mais a sua formação, como você chegou até aqui, como que foi um pouco da sua história? A minha história, nossa. Bom, eu sou mato-grossense, eu sou natural do Guarantã do Norte, lá perto de Cuiabá, lá onde o pessoal fala que só tem onça, vamos falar assim. O Nagai, ele nasceu no sítio. Na época, meu pai era carroceiro, vendia banana. A minha mãe, ela estava com malária quando me deu à luz. A gente Caramba, morava numa casa de madeira, isso bem lá no Guarantã do Norte, lá no Nortão, bem lá, lá no fundo. E o meu pai, ele sempre veio cuidando de mim ali e tal. E ele sempre falou assim: você vai estudar, você vai crescer na vida, coisa que eu não consegui estudar. E nisso eu sempre comecei estudando ali, no interior de Mato Grosso. Depois eu fui para Cuiabá. Em Cuiabá, eu ainda não sabia o que eu queria fazer, vamos falar assim, você né? tinha quantos anos nessa época? Essa época eu estava com 7 anos. 7 anos eu já estava em Cuiabá. É, Nossa, meu pai era dono de locadora de videogame, então eu era viciado nos joguinhos. Aí então ele parou de mexer com as bananas e vocês foram. Isso, ele parou de vender banana e nessa época também ele domava cavalo chucro. Ah, Meu pai era multifunção. Aí ele vendeu tudo e nós fomos para Várzea Grande, que sei, colado em conheço. Cuiabá. Ali ele abriu uma locadora de videogame e nisso a gente começava, eu ajudava ele ali indiretamente e eu estudava, ele falou, ó, estudava, estudar. Foi indo, eu não lembro exatamente, acho que com 13 anos nós voltamos para o interior de Mato Grosso. E foi onde minha primeira profissão foi bicicletaria. Ah, que legal. Meu pai montou uma bicicletaria e logo em seguida montou uma oficina de moto. Minha segunda profissão, eu aprendi a mexer com moto nesse período, e sempre estudando. Meu pai falava assim, ó, seja o que for, você vai estudar. Eu falei, ah, tá bom. E estudei em escola pública, naquela época, não é muito tempo, né? Mas aquela época foi muito boa a escola, de verdade mesmo. Para mim foi um aprendizado tremendo. É, Foi indo, meu pai falou assim, ó, a gente precisa voltar para a cidade grande agora, porque você precisa estudar e precisa expandir. E naquela época eu sou filho, então eu só sigo o que ele vai Sim, vamos falar. embora. E aí nós voltamos. Quando nós voltamos para Cuiabá, capital do Mato Grosso, ele voltou e abriu oficina e nós começamos De moto. moto e bicicletaria. Legal. Começamos sempre com a bicicletaria e colocava a moto. E aí a gente foi fazendo isso. Nisso, eu comecei a fazer dança de rua, que aí foi a minha terceira profissão. Quarta profissão, porque eu também já tinha aprendido servente de pedreiro. Então aí foi indo. Eu comecei a dar aula de dança, e aí me despertou o interesse na aula de dança de como cuidar do corpo. Entendi. Eu literalmente eu devo tudo ao que eu sei hoje à dança de rua que me despertou, sendo sincero. Que interessante. Quando eu comecei a dançar, eu era o famoso patinho feio e o meu apelido era mão de concha. Porque na hora de dançar, a gente fazia as mãos de concha, e aí não consegui, era tudo duro, tudo descoordenado. Aí eu falei assim, uai, eu vou aprender. Só que para aprender eu sou muito curioso. Sou muito curioso e quero entender o movimento para quê do quê. Entendi. E aí quando eu comecei a dançar, eu comecei a estudar física quântica, que não tem nada a ver. Mas eu comecei a estudar física quântica e comecei a estudar o corpo fala. O que que o seu corpo está transmitindo? Hoje, isso me explica-se com algumas falas do método CIS, que é o Paulo Vieira. O corpo sempre está falando. O que que você quer passar a imagem do corpo? Você quer passar uma imagem triste ou de uma imagem Sim. preparada e disposta? Então, eu estudei física quântica e estudei essa parte do corpo fala. Um livro, O Corpo Fala, eu li e estudei também nessa época um documentário que fala Jesus Cristo ensinou física quântica, filosofia, sociologia e ninguém entendeu.
Que interessante. Esse foi o meu primeiro estudo da vida, tipo, que me abriu a mente, muito grande. E junto com esse, o Salto Quântico. É os 2 documentários que abriram a minha cabeça para saber do corpo. E isso me despertou, mais interesses. E como que correlaciona a parte da física quântica com a movimentação? O que que você consegue de colocar os dois juntos, assim, que te ajuda hoje no seu dia a dia? Como que você usa isso no seu trabalho, assim? A física quântica nada mais é do que o movimento dos elétrons com os átomos. Nós somos feitos de quê? De energia. Nós emanamos energia. Assim como eu citei agora o que você está passando, o que você está expressando, qual que é a energia que você está passando? Sim, Qual que é o. Você está passando uma energia legal? Você está sim, passando uma sim. energia positiva para o seu amigo? Você está para sua amiga, para sua esposa? É isso. Mas como que nós vamos continuar produzindo energias boas? Porque se nós não fazemos movimento, nós diminuímos o movimento. Se você não tem movimento, você não tem ativação de átomos e moléculas. Sim, se a pessoa fica travada, né, ela não consegue, né? Não consegue nem se expressar socialmente, né, nem transmitir essa energia, né, e vai ficando cada vez mais embotada, né? Exatamente. Se nós formos estudar o corpo humano, eu só vou dar uma acelerada, mas assim, se nós formos estudar o corpo humano, a gente tem a grande circulação e a pequena Sim, circulação. sim. Vamos imaginar que isso é um átomo de molécula. Mas para quem não sabe, só fazendo um parênteses, a grande circulação aqui no corpo da gente, no nosso coração, ele é uma bomba, todo mundo sabe. E o Exato. sangue circula pelo corpo e volta para o coração, e do coração dá uma passada no pulmão para encher de oxigênio, O e sangue depois. sai desoxigenado Exatamente. oxigenado e volta Aí desoxigenado. para dar um rolê no pulmão, pega o oxigênio, volta para o coração e volta a circular, distribuir pelo corpo. Então a grande circulação é a parte do sangue oxigenado que roda pelo corpo e a pequena circulação é o sangue desoxigenado, vai dar um rolê no Perfeito. pulmão, pegar esse oxigênio. Então, para mim, a física quântica hoje, ela é isso, é a circulação. Quanto menos movimento, mais eu enferrujo, vamos falar assim. Sim, sim. Quanto mais movimentos de átomos e de moléculas, mais eu ganho força, mais eu tenho disposição, mais tempo e energia eu tenho. Porque pode perceber que as pessoas que mais atarefadas são as que mais se preocupam com treino, com alimentação e com o seu descanso, que eu falei no começo. Só que como alinhar esses 3 pontos? E isso que nós estamos falando só de um triângulo, né? Sim. Que eu falei, transformação do corpo humano, transformação do ser humano, né? É, abrangente a isso que é em paralelo, vem ali mental, espiritual e o físico. O físico está aqui, que é a parte desse primeiro triângulo que eu falei. Alimentação, treino e descanso, isso vem para o meu físico. Sim. Então aí eu abranjo para outras coisas que começa com o treino. É porque Acho o que físico é basicamente é tudo, é o que a gente que nos conecta com tudo. Se o físico tá ruim, a gente tem uma conexão ruim, né? E exato. se você tá bem, você tá mais aberto, tá mais confiante, tá mais produtivo, né? Eu lembro lá no exército tinha um tenente que ele falava assim: quando você for pedir alguma coisa para alguém, peça sempre pro mais ocupado, porque a chance dele fazer é enorme. Se pedir pro preguiçoso, a chance dele não fazer, mesmo que seja uma coisa, ele Exato. não vai fazer. Então é justamente isso. É quem tá mais produtivo é o cara que tá mais ativo, que tá mais, né, Isso, buscando isso. melhorar e tal. Então, nesse período, Mário, isso me despertou interesse de trabalhar com o corpo. Eu que falei, eu quero trabalhar com o corpo. Eu decidi. E nisso eu já estava estudando, fiz um pré-vestibular durante 8 meses ali para poder me desenvolver ali mais e saber o que eu queria. E aí foi quando eu falei, cara, será que eu mereço medicina? Esse foi o meu primeiro ponto. Falei, cara, será que eu vou para medicina? Aí eu falei, mas eu não sei, não conheço ninguém que é da medicina. Aí, fisioterapia. Você quer trabalhar com o corpo? Aí eu olhei na fisioterapia e falei, não é ainda. Aí até meu pai me levou na época para tentar fazer pedagogia. Aí eu olhei e falei, não, isso aqui eu tenho certeza que não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Quando eu fui na faculdade, na Univag, pela primeira vez lá,
Eu sentei em frente à mulher e falei assim, ó, eu quero fazer algo que trabalhe com o corpo, não sei o que, mas eu me sinto melhor com a educação física. Aí ela pegou e falou assim, bacharel ou licenciatura? Aí eu falei, o que que é isso? Ela falou assim, licenciatura, você vai trabalhar em escola, essas foram as palavras, né? E o bacharel você vai trabalhar com o corpo, mano. Eu falei, é isso que eu quero. No primeiro semestre de educação física na Univag, eu vou ser sincero, eu não precisei estudar, porque o que eu tinha estudado de física quântica sobre o corpo fala sobre alguma, eu passei rápido com notas muito boas que eu me surpreendi. E aí foi aonde começou assim a prática. E detalhe, nesse mesmo período eu estava dando aula de dança de rua. Eu comecei a fazer a dança de rua na escola pública, um projeto Mais Educação. Aí com isso eu falei, cara, eu preciso entender mais. E aí eu dava aula no projeto, eu fazia dança, treinava, fazia apresentação, e aí depois eu estudava à noite. Então, eu fui um adolescente que nunca parou. Eu não tinha tempo para fazer outras coisas, vamos falar assim. E aí nisso eu já entrei no grupo de dança, aí eu já comecei a dar aula em projeto social, porque eu entrei no projeto Mais Educação, aí eu fui dar aula no projeto Mais Educação, projeto Se Menina, em Cuiabá, projeto Cara Limpa contra as Drogas, e aí eu falei, cara, eu tô indo muito rápido, não tem como eu dar aula para criança sem entender o que eu tô falando, porque eu sempre puxei essa responsabilidade para mim. Qualquer coisa que acontecer com esses meninos, com essas meninas, eu cheguei a ter 80 crianças dando Nossa. aula. Dava 40, de manhã 40 e à tarde 40 pessoas. Eu fazia eventos na escola de dança. Era tudo muito rápido. Eu falei, eu preciso passar as coisas com qualidade. E aí eu lembro que eu estudava até 2 horas da manhã. Eu tinha um computador. Meu pai pegava no meu pé para mim dormir cedo, para acordar cedo. Ele às vezes, o meu quarto era no segundo andar. Ele jogava pedrinha na janela para eu acordar. Mas porque eu ficava até 2, 3 horas da manhã estudando mesmo. Eu lia sobre física quântica, eu assistia sobre documentário de médico, eu assisto até hoje. Eu amo, eu amo série de médico, eu amo série de documentários em relação à saúde. Então, tipo, isso foi a minha trajetória. Sempre tem a linha central que é esse chamado muito forte para a atividade física e conhecer, Sim, né? Muita curiosidade e muito conhecimento do corpo para poder passar de uma maneira adequada, né? sim, e o que que acontece? A dança, ela me trouxe a filosofia do corpo humano. Porque o corpo humano, ele tem uma identidade. Então, a identidade do que você está passando é importante. Qual que é o valor que você está passando? Tipo, é um valor de desânimo, vamos falar assim? É um valor de uma pessoa que está sempre fazendo alguma coisa? É uma pessoa que está sempre cansada? Porque as pessoas vão falar. Às vezes não vai falar para você, mas, nossa, eu olho o Mário, ele está sempre cansado. Nossa, eu olho o Mário, ele está sempre desanimado. Às vezes a minha sogra ou o pessoal fala assim, nossa, como que levanta com essa energia? Tipo, não sei. Mas eu levanto já já vou e vamos e tal. Mas aí, a hora que eu caio também, eu vou descansar, eu desmonto. Mas assim que é o bom, né? Porque você tem o máximo de produtividade quando está em atividade e também quando você descansa profundo, não é nem uma atividade mais ou menos, nem um descanso meia boca, né? Que não Uhum. recupera. Né? Seria o ideal, né? Você está sempre ativado, né? Porque tem treino mesmo, e daí você leva essa disciplina do treino para o seu trabalho, né? E quando você vai descansar, você apaga, né? Fisiologicamente e cientificamente, o treino, e seja ele qual for, principalmente o homem, né? O homem, quando treina o corpo inteiro ali, ele aumenta a testosterona. Hoje, o maior déficit na humanidade, vamos falar assim, a sociedade hoje, o homem está em débito. E às vezes não é porque ele quer, não. Às vezes é porque está com a testosterona baixa, está com sedentarismo lá em cima. Entendeu? Então isso tem prejudicado. Ah, mas é só por causa do treino? Não. A gente tem outros fatores também, porque a pessoa treina mal, ela come mal. E os alimentos hoje industrializados. Não estou reclamando assim, né? Mas
é muito industrializado. E se a pessoa não está atenta, porque ela vai comer aquela coisa que é mais prática, que é o microprocessado, que é cheio de Isso. aditivos, que muitas vezes tem aqueles parborizantes para melhorar o sabor, que são altamente viciantes, muito açúcar refinado, muito, né, de alta absorção, muita gordura lá em cima saturada, muito sal, e o cara ele fica viciado naquilo e vai se embotando, né? Vai acabando aumentando o peso e vai diminuindo a testosterona, e o cara fica mais lento e vai indo, né? Uhum. Cada vez pior. O açúcar é um dos maiores vilão. É um dos maiores vilão. Eu desafio, tipo, qualquer pessoa que nos está assistindo hoje a ficar 5 dias, ou vamos fazer mais fácil, 3 dias sem açúcar. Eu aposto com qualquer um que a sua energia, se a sua energia não mudar em 3 dias, tem outra coisa errada. Mas o açúcar, ele, além de não te dar um paladar, ele te deixa preguiçoso, ele vai freando ali o seu consumo de água, porque você consome menos água. Se você toma água, ele vai diluindo, ele quebra as moléculas, né, dentro do organismo. Isso, a sua fisiologia, ela está sempre trabalhando, seus nutrientes estão sempre sendo quebrado ali no nosso ciclo de Krebs, né, para quem já sabe sobre isso. A gente tem o carboidrato, a proteína, os sais minerais, as vitaminas, fibras, tudo isso. O nosso consumo de água é o que vai ajudar a quebrar isso. Sim, lógico. Isso é uma química, uma reação química, é uma fisiologia, um- uma coisa normal através do movimento. Agora, se você não está em movimento, você vai fazer o quê? Não tem para onde sair, ele vai ficar parado, vai ficar armazenado. E a tendência é te deixar sem movimento. Isso só para a cabeça, né? O cara tem o embotamento mental. Né? Lá em Sim, casa a gente vem fazendo essa dieta com o mínimo de açúcar possível, assim, muitas vezes, às vezes acaba saindo aqui ou ali, mas na maior parte do tempo a gente consome muito pouco açúcar. Você vê que realmente dá uma clareza mental diferente. Parece que some uma névoa que tem quando você vai comendo açúcar frequentemente, né? Se você tem refeições mais saudáveis, com menos açúcar, você até pensa melhor, você vive melhor, você tem mais disposição para fazer, né? o primeiro fator que é muito nítido, te dá muito mais disposição. Você acorda como se você não tivesse acordado. No terceiro dia você já vai ver isso. Você fica mais atento também. O seu paladar, com 5 dias, foi o que eu percebi também comigo. É, o arroz que às vezes você faz num dia e você vai comer no outro, você já sente a diferença no sabor da língua, justamente porque você não tem açúcar na língua. Mas o porquê que isso aconteceu? Mas o porquê. Não, o açúcar ele mascara o sabor, ele mascara o que está sendo consumido na sua língua. Muitos podem, e como eu já fiz, consumir alimentos estragados sem saber. Não, mas isso aí. Sim, como eu falei, eu te desafio de 3 a 5 dias fazer isso e continuar a sua rotina normal. Você vai perceber a diferença no arroz. Você fazer comida, você vai sentir ela mais salgada, por quê? Você vai estar com o seu paladar mais requintado, melhor. Se você colocar muito sal, você já vai sentir. Aí, se você salgar outra coisa, você também vai sentir. Então, automaticamente, ó, eu estou falando só sobre o açúcar, mas se você corta o açúcar, você vai consumir menos sal. Você vai já vai reequilibrando toda a sua alimentação, fora a disposição que dá também, né? Porque o pessoal fala assim, você tem que comer de 3 em 3 horas. Eu acho que isso vicia o organismo e deixa mais preguiçoso. Mas se você puder fazer uma alimentação mais eh, com refeições mais marcadas, sem essa obrigatoriedade de ficar comendo de tanto em tanto tempo, seu corpo vai se adaptando. E muitas vezes o jejum também ajuda muito, né? O que que você Sim, acha? o jejum, ele é importante, sim. Só depende de como ou quem está fazendo. Vamos supor, eu vou fazer um jejum para ir treinar de manhã. Se você consegue fazer e tá tudo bem, é... Mas é como se beleza. fosse um treino, né? O cara não vai, É, que nem o cara, vou correr uma maratona, nunca sair do sofá e correr uma maratona, não vai. isso. É de paulatino, mesma coisa do É, é, treino, mesma coisa do eu, jejum. eu costumo falar que princípios criam hábitos, mas hábitos não definem princípios. Por exemplo, se o seu princípio não, eu preciso ir treinar, você que define seus princípios. Eu quero ir treinar, eu vou fazer assim, eu vou seguindo assim.
Se você na sua mente você cria isso, você cria hábitos. Então, hoje eu vou ir lá treinar. Tá. Muita gente às vezes, eu não comi, eu não vou treinar. Mas se você fez no dia anterior, cedo, de manhã cedo que eu tô falando, no jantar do dia anterior, você jantou bem, tudo bem, vai lá treinar. Verifique se o seu corpo vai responder também. Esteja perto de profissionais que vai te ajudar nisso também, porque às vezes você vai lá, um exemplo, teve gente que jantou no dia anterior uma pizza e tomou um copo de leite. Por que que eu sei disso? Porque na hora que ela fez 20 minutos comigo sem peso, exercícios livres, ela vomitou a pizza e vomitou o leite. Tipo, nossa, mentira. Sério, de verdade. Então, o que que você está consumindo também no dia anterior para você poder ir treinar no outro dia? Aí, novamente, a gente volta no pilar: alimentação, treino e descanso. Se eu estou treinando, eu vou me alimentar bem. Automaticamente eu vou descansar melhor. Agora, se eu não treino, se eu tô levando tudo ali, mais ou menos, um vai interferir no outro. Então, sempre a gente volta nesse princípio. Começou a treinar, você vai ajustar a sua alimentação para você ter energia. Porque você vai lá treinar musculação, tá? Você vai ficar tomando leite para você ir treinar musculação? O leite, para quem não sabe, vocês podem procurar, é um alimento que todo mundo consome, e isso causa polêmica até quando é falado. Mas eu não indico ninguém a tomar leite. Vocês podem pesquisar em artigos científicos, principalmente de quem é, só um parêntese, vegetariano e vegano. O leite é comprovado que em atletas de alta performance, eles diminuem os brônquios pulmonares, então a capacidade cardiorrespiratória diminui e o desempenho em alta performance cai. Ele não é relevante. Então, isso é comprovado. Tem artigos que o pessoal pode procurar, pode se informar. Tem atletas dos Estados Unidos, do brasileiro que foi para lá, isso foi colocado em pauta. Então, tipo assim, qual que é o alimento que você está consumindo? Todo mundo toma o leite, acha que tá tudo bem. Tipo, a minha noiva sabe disso que eu falo para ela, não, amor, para de tomar leite. Ah, mas eu tomo leite sem lactose. Mas não é esse o problema. Se ele diminui a capacidade de um atleta de alta performance que está treinando regularmente para competição, imagina para o homem que está em casa ali com os filhos, por que que o homem está desanimado. Então, o efeito da alimentação é a longo prazo, não é agora. Entendeu? Isso que eu estou falando só do leite. Se a gente for falar de outros itens que causam câncer, que causam outras coisas, vem muito mais. E às vezes esses alimentos que nós citamos agora, mas você é nutricionista para falar disso? Não, mas eu preciso entender o que dá energia para o corpo. Como que eu vou atender você se você está sem energia? Eu vou ter que te perguntar, Mário, o que que você comeu ontem? Mário, o que que você comeu agora? Você começa a investigar para entender. Se eu não entendo isso, eu posso pegar e puxar você aqui num treino e te faço um ataque cardíaco. E aí? É porque uma coisa muito interessante que o Nagai faz é um tratamento personalizado, né? Ele me atende e eu vejo que, assim, ele não é só você vai chegar na academia e falar assim, faz tanto desse, tanto desse, tanto desse, um minuto de diferença e vamos embora. Não é, justamente o oposto. A gente senta, conversa, tanto sobre alimentação quanto o posicionamento. Ele vai te dar vai olhar suas posições, vai medir os seus ombros, o quadril e tal. Aí vai lá ver, nossa, aqui tem uma coisa estranha aqui nas suas costas, e vai indo, né? Que nem a gente estava comentando, né? Que às vezes é um vício de postura, alguma coisa. Primeiro vai trabalhar essa reestruturação postural, a equilibrar o esqueleto, né, a cintura escapular e pélvica, e depois Uhum. vai começar o tratamento de força. E justamente isso, eu passei por isso também quando eu estava no exército em 2005, eu treinava todo dia. E eu vi que para mim, eu aumentou minha força, mas meu músculo não aumentou. Naquela época eu era magrelo, continuei magrelo, entendeu? Mas a força aumentou, mas acabei machucando aqui e ali, porque não tinha orientação e não tinha essa história do descanso, que é fundamental, né? Fala um Uhum. pouquinho mais aí pra gente dessa dualidade entre atividade e descanso. O descanso, muita gente ele se perde, ele acha que o descanso é só você chegar na sua casa, deitar e dormir. Esse é o descanso. Ele é um dos descansos.
Às vezes, você deixar o celular, deixar o computador e sentar com o seu filho no chão já é um descanso, porque essa é uma dopamina valiosa. O momento ali. Ah, mas Nagai, como assim? Se você chega cansado e já pega e vai deitar, vai dormir, às vezes você toma aquele banho, não, eu preciso dormir. Quem aqui já fez isso? Levantou pior do que deitou. Quebrado, cara. Levanta O quebrado. cara, Parece. o cara parece um robô. Levei Ele uma fica surra. tipo, nossa, eu não descansei, eu preciso dormir mais, eu preciso descansar mais. Tá, quando é o físico, o corpo físico, você descansando e dormindo mais, você vai recuperar dormindo. Mas tem o mental. Esse descanso mental, às vezes é o você parar para olhar para você. Às vezes você chegar mais cedo em casa, ou às vezes você jantar com a sua esposa, ou às vezes você desligar literalmente do seu serviço, às vezes você desligar da correria do dia a dia já vai ser um descanso. De verdade, isso é comprovadamente aprovado. Então, por falando nesse desligar, queria puxar um outro assunto que a gente, aqui é o podcast também, nós somos cristãos, e falar sobre a influência da espiritualidade nesse descanso, nessa disposição para fazer atividade física. Como que você consegue correlacionar essas duas coisas? O como que eu vou vamos falar assim, vocês perceberam que hoje muitos pastores, muitos cristãos estão magros. Vou colocar um exemplo agora, pela primeira vez eu vou poder usar. É, Padre Marcelo Rossi. Ele era uma pessoa magra que uma vez um fiel derrubou ele do palco, certo? Agora tem até a brincadeira que o padre Marcelo Rossi ele tá andando assim, ó. A brincadeira é que agora ele vai expulsar o demônio das pessoas no braço, no soco. É uma brincadeira, mas que é legal. É legal. Você não é porque você é cristão que você não pode cuidar do seu corpo. Não, muito pelo contrário. Você cuidando do seu corpo, com fé ali, num ambiente que te promova isso, você vai conseguir atingir muitos outros homens e falar sobre Deus. Hoje, eu não fazia isso, porque o mas, corpo é a casa do Espírito, né? Onde habita o Espírito Santo. exato, eu não fazia isso. Mas, se o nosso corpo é a casa do Espírito Santo, como que essa casa está sendo cuidada? Como que esse físico está sendo direcionado? Ele está sendo com tijolo vagabundo ou ele está sendo com a massa, um cimento simplesinho? Porque é a mesma coisa do que nós estávamos falando antes. Sim, É a sim. mesma coisa. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por que que nós não cuidamos dele? Simples assim. Por quê? Se nós estamos procurando mais, assim como você precisa treinar a musculação, treinar o corpo em movimento, nós precisamos treinar também a espiritualidade, fortalecer essa musculatura, porque a espiritualidade ela é uma questão muscular também. Você exerce todos os dias? Ou você só lembra de Deus, só lembra de Cristo na hora dos tempos ruins? Porque os tempos ruins é onde você tem que cavar e consumir a palavra de Deus, orar mais, agradecer mais, jejuar mais se for preciso e realmente se conectar com Ele e não ser raso, porque o cristão ele tem algumas fases, né? Ele, eu vou fazer isso agora, depois eu vou e vou cuidar do meu templo, do meu espírito. Eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não, às vezes você precisa cuidar do seu espírito, ou seja, descanse no Senhor, descanse em Deus com sabedoria, com gratidão, com garra, com oração, com união, aí você vai conseguir trabalhar o corpo. Você vai desenvolver essa intimidade com o Senhor ao longo do tempo, né? Como se fosse um treinamento diário mesmo. E Sim, quando vier eventualmente uma dificuldade, você já está muito alinhado. Então não precisa parar a sua vida para ficar só orando e ficar pedindo. E muitas vezes você não vai conseguir alcançar o que você quer porque você não está treinado. É muito semelhante, né? sim, muito. É muito semelhante. Se você fortalece a sua musculatura, ou seja, se fortalece o seu espírito, quem que vai te derrubar? É, tem até um ponto que eu fui visitar minha mãe uma vez e o pessoal não sabia que ela tinha um filho
com 32 anos. E eu tava lá, normal, né? Chegou um cara lá e falou assim: Eu queria falar com a Rose. Ah, ela não está, mas o senhor quer deixar recado, tal, tal, né? Eu atendi ele normal. Aí ela: Não, não, não precisa. Aí ele saiu e ligou pra ela: Ô Rose, eu não sabia que você trocou de namorado, porque eu vi um rapaz aqui na sua casa, um guarda-roupa. O cara é grande, o cara é ombro largo, não sei o quê. Ele deu essas características. Por que que ele deu essas características? E se eu fosse uma pessoa que não cuidasse? Mesmo se, às vezes a gente falha e tudo, mas e se eu fosse uma pessoa que não cuidasse? Então, vamos voltar aqui. E se eu sou um cristão que não me cuida? Eu fortaleço só a musculatura espiritual e o físico não. Se nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. O cristão tem um corpo forte. Lógico, o cara não precisa ser gigante, mas ele tem que ter capacidade de defender a si mesmo e a família dele, né? E tudo mais, né? E tá ali como lá na Bíblia fala que o homem ele é feito para defender a família. Ele é o cabeça do lar, ele é O o sacerdote, sacerdote do lar, é o cabeça da casa e ele é o forte que vai defender a esposa e os filhos, sim, né? Então, como que você vai não é com dinheiro que você vai defender, muitas vezes. Lógico que o dinheiro é bom, é necessário, é muito importante, mas não adianta nada você tá ali e se deixar ficar fraco por conta de outras prioridades, né? sim, com certeza. Mário, de verdade, eu vou compartilhar com você em primeira mão. A única pessoa que sabe disso é a minha noiva. Tá bom. Eu criei um projeto que ele chama Transformação do Ser Humano Simples para o Extraordinário. Que legal. O que eu citei sobre o primeiro triângulo, treino, alimentação e descanso, aí vocês viram que eu fiz a analogia do outro triângulo, espiritual, mental e físico. Sim, O próximo triângulo vem corpo, alma e espírito. Como que tá essas pontas na sua vida? Entendeu? Por que que às vezes o cristão, ou o ser humano no geral, ele não progride, ele não prospera, porque ele está totalmente disfuncional nessas três áreas. Se no básico ali, de cuidar do teu corpo, porque você cuidando do teu corpo, treino, alimentação e descanso, você melhora a sua saúde, você melhora a sua disposição, você melhora o seu dia a dia, você tem energia para fazer outras coisas. E como está seu espiritual, seu mental e seu físico? Como que está o seu corpo, sua mente, seu espírito? Isso são perguntas extremamente importantes. Então, de verdade, é um projeto que eu estou desenvolvendo para palestras, para ensinamento no geral. Tipo, então você é a primeira pessoa que está sabendo disso. Excelente. De Então, verdade. já vou fazer a propaganda aqui, já pode contar com a gente para vir falar especificamente desse projeto aí mais para frente, para a gente desenvolver mais esse Vamos, eu assunto. fico honrado. É um projeto que é justamente para falar sobre esses temas que as pessoas às vezes não falam. Dentro desses triângulos que eu falo, eles formam um diamante, Que eles legal. formam um cristal. Por que que o diamante é a pedra mais cara do mundo? O diamante, ele é forjado, macetado e tal. Só que se você pegar uma esmeralda ou um diamante e olhar nele de frente assim, microscopicamente, você vai ver vários triângulos. Na minha opinião, quando eu falei sobre física quântica, átomos e moléculas, a formação de vários triângulos cria o diamante bruto que você é hoje, o que nós vemos. Então, qual que é o valor do Mário? Qual que é o valor do Nagai? Qual que é o valor da minha noiva, da sua noiva, seus filhos? Quais são os triângulos que eles estão juntando na sua vida? Porque a gente precisa de vários triângulos. E quando esses triângulos se juntam, você já viu a estrela de Davi? Sim, sim. Conexão de céu com a terra, certo? E macho e fêmea também, que E no meu pensamento, né? Homem e mulher. macho e fêmea, correto. E se eu pegar uma estrela de Davi e colocar outra colada? E se eu pegar outra aí, ela vai se tornar o quê? Uma roda. A roda do sucesso. Ah, que A legal, roda da muito bom. transformação do ser humano. Só que tem algumas rodas que a massa, que é difícil de passar, correto? Sim. Porque os triângulos não estão
totalmente alicerçados no seu descanso, na sua alimentação, o seu corpo físico, sua mente, o seu espiritual, o seu conjugal, a aliança de você com o seu filho, com Deus. Então, faz sentido para você o que eu acabei de falar? Sim, com certeza, com certeza. Faz sentido para quem está nos assistindo pensar nisso? Faz sentido você juntar esses triângulos para mudar quem nós somos? Porque o ser humano hoje, ele precisa do quê? Ele não precisa de dinheiro. Tudo está dentro dele. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, se o poder maior é aquele que existe dentro de nós mesmos, todas as perguntas e respostas estão conosco. O que mais que você quer? Tipo, o que mais que você quer? E eu vejo que essas premissas se chocam de frente com o que está sendo ensinado hoje, muitas vezes nas escolas. Então, para mim é o seguinte: sempre você vai acreditar em alguma coisa. Sempre no seu consciente vai ter alguma crença. Você pode ter uma crença que te ajuda, ou você pode ter uma crença que te atrapalha. Por exemplo, na escola é ensinado Exato. que nós viemos do nada. Não existia nada e de repente apareceu tudo. Nós somos pó de estrelas que ao longo do tempo, 400, sei lá, 4,5 4 bilhões de bilhões de anos, anos. apareceu a Terra e caiu um raio e do nada nós aparecemos. Então, Ou que veio do macaco, né? não, Como primata. continuando, mas daí apareceu uma molécula e do nada veio e chegamos até hoje. Que vale uma coisa que veio do nada? Não vale nada. Mas por outro Exato. lado, se nós cremos num Deus que nos criou, ele foi criou a Terra e foi treinando desde os bichos mais, né, simples até chegar no suprassumo da criação que somos nós e as mulheres acima de nós, né, que são o refinamento do refinamento, é outro nível, é uma crença igual a outra, só que uma crença, por exemplo, o cara que não acredita em nada, quando morrer ele vai voltar para o nada, é só o nome do Deus. É o nome de um Deus que chama nada e que não te ajuda em nada. Agora, não, eu sou o filho do Deus Altíssimo, sou filho de, né, sou descendente de Davi, sou filho de Jesus, né, e de Deus. O que que isso me traz? Ele me traz, eu sou filho do rei, eu sou o príncipe, entendeu? Eu sou o próximo da criação, eu não tenho valor, por que que eu vou cuidar do meu corpo? Porque realmente eu tenho valor. Sim. Se você tem essa consciência, normalmente você vai buscar melhorar, você vai buscar se aproximar de Cristo, né? Você vai subir a sua montanha. Se você acredita em nada, você vai ficar parado mesmo, só comendo, e, enfim. Se você for observar, quando falamos de Jesus Cristo, quando falamos de Deus, de espiritualidade, muitas pessoas falam, ah, é bonito, é lindo. Eu concordo, concordo. Tudo que fala de Jesus Cristo, Jesus Cristo foi belo, foi maravilhoso e tal. E se você for puxar, pega uma pessoa que não cuida do corpo, que não treina, e uma pessoa que treina. Quem chama mais atenção? Quem que dá mais destaque? Então, por que que nós, como cristãos que somos, também não vamos fazer isso? Tipo, literalmente, por quê? Por que que eu tenho que ficar me escondendo? Não, E a Bíblia, Deus é alegria, Deus tá no dinheiro, depende. Mas a abundância se vem de Deus, por quê? Não, Deus não quer que eu tenha conforto? Deus não quer que eu use uma camisa bonita, uma camisa para mim me sentir mais confortável, para mim um carro legal para mim andar? Por que não? ele quer que nós tenhamos Se Ele vida quer em que nós abundância. tenhamos vida em abundância, que nós somos justificados por Ele para nossos pecados e tudo mais, por que não? Entendeu? Por que que eu ainda vou ficar, não, eu preciso ser assim, ou tipo, não, eu só vou lá na igreja porque tal. Não, a gente tem que ser bonito, sim, a gente tem que se arrumar não somente para ir na igreja, não somente para nós mesmos, né? Primeiro para nós, mas para nossa esposa. Você não quer ser um homem bonito para tua esposa? Você não quer ser um homem belo, um homem esbelto? Tipo, isso é importante. E a beleza muitas vezes não tem a ver com ser jovem, mas estar Isso equilibrado, né? Estar com energia, que nem essa senhora que você falou, Dona Aparecida. é A auxiliadora. dona auxiliadora, com certeza, hoje ela está muito mais bela do que antes. Dentro da idade dela, Muito. está muito mais feliz, muito mais, né, sábia, muito mais bela. Então, isso tem tudo a ver com equilíbrio e tem a ver com o despertar da espiritualidade também. Sim, e vamos supor, nós falamos que o homem está em débito com a sociedade.
em relação à questão espiritual e em outras questões também. Mas se você for observar, como você acabou de me falar, o homem é o sacerdote do lar, o homem é a referência. É comprovado que quando um homem se posiciona perante a Deus, ele leva 90% da família. A mulher leva? Leva, mas o homem, ele tem uma posição e um destaque muito grande. Então, pera lá. Se o homem já tem essa porcentagem natural, se o homem se posiciona, se cuida para a esposa dele, em se tornar um homem melhor, para os filhos dele, para a família dele, a prosperidade vai estar aí. Deus, ele não, ele abençoa a família. O que Deus mais respeita é a família. O casamento, a união. Então, pera lá. Se você valoriza isso, por que que você não vai ficar belo para sua esposa? Se você ficar belo, se o homem, como sacerdote do lar, cuida do corpo, fica mais bonito, se ajeita, a esposa também vai. Ela passa a admirar ele, não precisa cuidar, né, do mais do Exato. filho. O Ela, filho vai ser, você se torna um exemplo pro teu filho. exatamente. O teu filho, você vê vídeos de criancinha treinando com o pai. Eu acho isso muito top. Quando eu tiver o meu filho ou minha filha, eu já quero colocar ele para treinar desde pequenininho. Não porque eu quero que eles se tornem bonitos muscularmente para mostrar o corpo. Não, não é isso. Eu quero já preparar desde pequenininho. Porque isso vai aumentar a capacidade e a autoconfiança, né? Muda de maneira Capacidade substancial a identidade. cognitiva, Identidade. capacidade de merecimento, capacidade de vencer, não ser derrotados, vamos falar assim. Se Porque hoje frustrar e as crianças, o continuar. que que as crianças fazem hoje? Birra. Elas, você toma o celular dela, ela quer brigar. Que- A dopamina barata que ela está recebendo do celular ali está sendo melhor do que o momento com você sentado no chão com ela, no mundo dela. Então, voltando aos homens, aqui eu acho que você falou assim, você perguntou assim, por que que muitos homens não conseguem perceber essas coisas? E aí vem de encontro o movimento dos legendários que a gente participa, né? Então, o que que eu vejo que os legendários fazem? É uma ferramenta de trazer a consciência. Então, o que nós vamos fazer? Vai pegar os homens e tirar dessas distrações. Eles não vão levar o celular, eles não vão levar relógio. Vai ser um ambiente para eles estarem presentes, né? Então, tem uma limitação relativa de sono, tem uma limitação relativa de comida. A gente vai dar todo o alimento que ele vai usar nos próximos dias e ele vai ter que gerir tudo isso. Então, tira as distrações e a gente vai trazer ele para o presente. E uma vez no presente, a gente vai confrontar ele, o que que ele está fazendo, com os princípios. Né? Como você está lidando com a sua esposa? A gente vai realmente espelhar ele e o espelho é Cristo, que é o ser perfeito que nunca pecou. Será que você está pecando? O que que você pode fazer para melhorar? Então, naquele momento, a gente vê muita transformação, né? Muitos homens que têm o despertar e falam realmente, porque tem tudo a ver com ambiência também. Porque se sou um homem que ando com adúlteros, é normal ser adúltera. Né? Se eu ando Sim, o com ambiente, né? gente desonesta, é normal ser desonesto. Agora eu pego essas pessoas e levo para o Legendários. Ali as pessoas normalmente não se conhecem, né? São todos anônimos, e não importa o que faz, se tem dinheiro ou não, aqui, naquele momento são todos participantes, são todos anônimos, e ali a gente vai confrontar cada um deles com os princípios, né, do casamento, os princípios da paternidade, os princípios da liderança, e aí cada um vai fazer a sua própria vai fazer a sua própria Transformação interna. interpretação e dali vai sair o que que ele quer fazer. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, ah, mas a gente não conta o que acontece no Legendários, não é porque tem alguma coisa secreta, mas é porque cada jornada de um é de um jeito. Às vezes uma pregação sobre paternidade Sim. pega para você e não pega para mim. Uma pregação sobre pornografia pega para mim e não pega para você. E assim vai. Então, lá é sobre a jornada, né? E a gente acha O, isso fantástico. eu, com certeza, para mim foi uma transformação muito grande no Legendários. Como a gente fala, 72 horas desligado do mundo com o objetivo de reprogramar o homem à sua real origem. Resetar, né? A você voltar ali no ponto zero. Porque muitos homens, às vezes, quando vai ficar sem o celular, já não consegue. Ah, o serviço, tal, tal, tal. Mas quando você fica 72 horas ali desligado do mundo, você se encontra com o legendário número um. Isso é inexplicável. Se você não se encontra, você vai ver.
Você vai ver as ações dele acontecendo ali. Por quê? Pessoas que você nunca viu estão sendo te ajudando, estão conversando com você, coisas que às vezes você nunca falou com a sua esposa ou com seus filhos. E aí você consegue resetar sua memória e ver por que que eu não fiz isso com a minha noiva? Por que que eu não fiz isso com o meu filho? Então, qual que é o objetivo dessa ferramenta maravilhosa que foi criada? É para evangélico? Sim. É para ateu? É. É para católico? É para todos os homens. É uma ferramenta. O Legendários é uma ferramenta para homens. E não uma ferramenta que às vezes os homens falam assim: eu não preciso ser homem para subir uma montanha. De fato, realmente, você não precisa ser homem. Você não precisa subir uma montanha Para para virar homem. para virar homem. De fato, concordo plenamente. Só que o que você precisa é ter um encontro com Deus, um encontro com você mesmo. Que quando você olha para você mesmo, que você é a imagem e a semelhança de Deus, você se depara com algumas coisas. E é onde você começa a falar: opa, eu quero mudar isso aqui. Não tá legal, entendeu? E por quê, né? Como a gente que vai servir, né? Eu tenho a honra de servir do lado do Mário, né? Quando a gente sobe, eu aprendo sempre mais. Às vezes uma palavra, eu às vezes pergunto no rádio, né, Mário, o que que você acha? Ô, Mário, ó, tá acontecendo isso. Aí eu fico prestando atenção no que você tá fazendo às vezes. Fico te observando e eu falo, não, eu também posso fazer isso. E eu até brinco que às vezes eu atuo como servir as pessoas em casa. Ontem na célula, como Hakuna, né? Sim, sim. Eu atuo, eu falei assim, ó, o Hakuna agindo aqui, ó, o Hakuna aqui. E isso não tem explicação, de verdade. São, são recebimentos que nós recebemos que não tem dinheiro que pague. Para quem não sabe, o Legendários você vai a primeira vez como participante, depois dessas 72 horas você vai receber ali seu boneco, seu número, a sua farda, e depois você pode voltar e servir. Então você vai a primeira vez como participante, e as outras vezes você vai servir. E lá dentro do Legendários, quem está participando não vê o tamanho da infraestrutura que está ali em volta para trazer segurança, transformação, né, trazer uma jornada de transformação para as pessoas que estão ali. Então a gente tem a nossa equipe de saúde a gente chama de racunas, né? Então os racunas são médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, temos até o veterinários, dentistas, psicólogos, todas essas pessoas que estão ali para garantir a integridade física do participante. E a gente fala que antes de medicar, a gente vai é, orar pela pessoa. Então a gente toca na pessoa, a gente ouve. Muitas vezes é suficiente, né? Às vezes a pessoa se abre ali Sim, e ele já sara. E aí, o que ele está falando é que a gente muitas vezes traz isso para dentro de casa mesmo. Isso eu faço frequentemente, orar com os meus filhos quando está com dor de cabeça, desconforto, alguma coisa. Né? Impostação de mãos, que eu acho que é muito legal que a gente faz. E ora pela pessoa e você vê as coisas acontecendo. que são os traumas, né? Os traumas que são criados às vezes ali no decorrer da vida que acaba te atrasando em coisas que às vezes não precisa. Então, nesse momento de 72 horas é onde são curados traumas emocionais, os traumas físicos que as pessoas vão adquirindo com o tempo. E só ao resetar e aonde você se encontra realmente com Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Hum. Então, quando você conhece o real problema do seu trauma, é onde você se liberta. Sim, Então, por que que às vezes nós homens nos perdemos tanto ou enrolamos tanto? Isso serve para mim também, não é? claro. Por que que às vezes a gente não vai logo? Porque a gente não curou esses traumas. E as 72 horas ali nos Legendários, de verdade, a gente vê homens brutos, homens extremamente sérios, carrancudos, que saem dali como se tivesse sido renascido. Sim, eu vejo que é um dos principais pontos do Legendário é essa criação de um momento de vulnerabilidade. Porque, por um lado, a gente só está em homens ali,
Uhum. todos homens adultos, então a gente e são pessoas a princípio desconhecidas, né? Porque mesmo se tem algum conhecido ali, a gente faz questão de deixar em famílias diferentes, né? Que é a unidade de função de funcionamento do Legendários é a família. Então a gente pega lá os participantes e divide ali em famílias. Tem ali seus 12, 15 participantes, e ali dentro a gente cria um momento de muita vulnerabilidade, de confiança no outro, porque está no presente, De né? conexão. De conexão, vulnerabilidade, às vezes o colega do seu lado vai e fala alguma coisa que você guardou para você, nunca tinha falado para ninguém, e para ele é natural. Daí você fala, nossa, eu passei por isso também. Aquilo você tira de dentro, tira aquela mágoa e tira aquilo, né? E a gente vê que as curas em tempo real. Então eu participei várias vezes do Legendários, tive a oportunidade de participar pelo primeiro top na África, primeiro top na Espanha e outros aqui. E eu faço questão de estar na pista, eu faço questão de estar do lado dos participantes o tempo inteiro. Já me chamaram para ser coordenador, para ser isso, para ser aquilo, mas se for para andar de caminhonete, andar de assim, eu não vou. É, Porque só uma coisinha. O Mário, ele é o último a chegar e ele é o primeiro a sair. Vamos supor, tá todo mundo aqui. Ele não tá aqui, ele tá lá. E aí, quando o pessoal daqui, tipo, vai estar se arrumando pra sair, ele é o primeiro a sair. é que eu gosto de estar do lado mesmo. Quando o participante precisou da gente, a gente está ali para estender a mão, para dar uma palavra, e você vê os milagres acontecendo na sua cara ali, né? Isso que é fantástico. É, 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 eu ouvi um testemunho, eu, Nagai, vamos falar assim, eu já tentei uma vez tirar minha própria vida. Foi quando eu tive uma conexão com Deus, que o Espírito Santo falou comigo. Foi uma das minhas primeiras conexões. E ele falou pra mim, Nagai, você é muito mais do que você imagina. Você é exemplo para tanta gente próxima a você e você quer tomar a decisão mais simples, mais básica. Eu sei que nesse dia a minha chave virou, assim. Foi bem na pandemia, eu tava segundo informações, pré-depressão, segundo a psicóloga, mas eu acho que poderia ter sido Sim, com uma certeza. depressão. E aí foi quando Deus, de verdade, eu ouvi uma voz conversando comigo e não foi legal também não, tipo, foi uma voz me dando sermão, me falando, pô, Exortando. olha o tanto de conhecimento que você tem, olha o que você já aprendeu, por que que você não tá colocando isso pra frente? Tipo, literalmente. Aí, no Legendários, eu ouvi outras pessoas com o mesmo problema, falando a mesma coisa. Eu tentei tirar minha própria vida e aqui eu tô me encontrando. Ou casamentos sendo restaurados por pessoas que já estavam com o divórcio em mãos para assinar. Tipo, isso pedido de casamento em cima do palco no final. Pessoas que às vezes estão com mais dificuldade física do que nós. Por exemplo, um rapaz que subiu com a perna Hum, mecânica, um que eu não vou deixar de falar, mas eu acompanho muito ele, que é o Marcos Rossi. Ele não tem os dois braços e não tem as duas pernas. E mesmo assim, ele, cara, nós somos feitos para se movimentar. Não importa como, mas você pode se movimentar. A gente falou só uma fagulha, mas é muito sim, mais abrangente. É muito maior do que isso. Então, por que que nós não vamos se movimentar? Que as pessoas acham que tem que fazer assim, porque tem que seguir. Não, 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 não. Pega seu filho para você ver e vai ali, dá uma volta com ele, sem celular. Já vai ser diferente. Pega a sua esposa, entendeu? Faz uma coisa ali com ela que você já vai. Conversa às vezes com ela. Eu até esse dia falei assim, amor, por favor, eu preciso de um colo seu. Eu preciso de um colo seu. Você poderia me dar um colo seu? Tipo, qual que é o homem que tem coragem de fazer isso? Eu tenho, e isso não me faz menos ou mais. tem contato consigo mesmo e sabe o que quer, ela tem recebe o que precisa. E a gente tem no Legendários, a gente tem esse contato com a gente mesmo. Muitas vezes o homem está tão atarefado, então ele tem tantos problemas que ele não consegue ter contato consigo mesmo. E lá no Legendário nós temos esse momento de quietude, né? A gente muitas vezes anda sozinho por horas, né? A Uhum. gente anda com os nossos próprios pensamentos, a gente está ali, lógico,
pronto a atender, a fazer qualquer tipo de intervenção, mas a gente tem esse tempo de quietude, a gente consegue ter esse tipo de percepção que você tem, de conseguir ter essa confiança para sua esposa de pedir o que você quer. Uhum. E quando você se depara com isso, que você entende isso, a vida fica muito mais Muito leve. mais, né? E aí você fica com menos problema, você não fica tão preocupado, você não fica tão estressado, você consegue ter um movimento legal. E só uma outra coisa, o treino, ele também te relaxa. Ele é um outro tipo de descanso também. Porque às vezes você está estressado, você vai lá e puxa peso, você libera três hormônios. Olha novamente os triângulos, né? Os triângulos do sucesso, da transformação do corpo humano. Dopamina, serotonina e endorfina são os três hormônios liberados através do treino, do exercício físico. E as outras coisas? E as outras situações? Quais outros hormônios nós liberamos com isso? Sim. Eu até vi aquela psiquiatra, não lembro o nome dela, uma ruiva do cabelinho curto, muito legal. E ela falou isso mesmo ontem, eu estava vendo um review sobre ela. Ela falava assim: olha, nosso cérebro não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você está estressado, nervoso, vai treinar, pega peso para você ver se não some esse Some mal-estar. tudo. E além de tudo isso, tem essa liberação, né? É, Então, queria ir para as considerações finais aqui, agradecer o Nagai por ter vindo aqui com a gente. Segue ele nas redes sociais, né? Acompanhe o trabalho dele, esses novos projetos, sabe, essa movimentação maravilhosa. Queria agradecer por ele também me atender. Eu vejo que de todos, eu sempre treinei a minha vida toda, e o treino com ele é diferente de tudo. Tá? Eu estimulo muito vocês a entrar em contato, quem estiver precisando, e ele atende desde pessoas mais idosas, né, que têm essas limitações de movimentos, até atletas de alto rendimento. sim, Então, todos. Atletas como dançarinos, pessoas que querem transformar-se. Eu não gosto de limitar. Eu gosto de, você quer fazer uma mudança com você? Eu quero as pessoas que têm o interesse de mudar. Essas pessoas que têm o interesse de mudar, elas vão ser transformadas. É as pessoas que eu procuro. Então, eu preciso fortalecer? Vamos fortalecer. Eu preciso emagrecer? Vamos emagrecer. Eu preciso ganhar músculo? Vamos ganhar músculo. Mas você está preparada para isso? Então, é esse o ponto. Eu adoro o que eu faço, eu realmente eu gosto do que eu faço, não tenho outra explicação. E, tipo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. é, eu me sinto muito honrado, como eu já te falei. Eu ganhei um grande amigo, não só dentro do Legendários, mas fora do Legendários. O pouco que a gente teve ali nos momentos atuando, né? Eu aprendi muito e aprendo, né? É uma outra coisa que todos nós estamos aprendendo todos os dias. com Então, certeza. Se você está precisando de alguém, se você quer transformação, quer resultados, procura o Nagai que ele vai te levar no nível que você quer. Então, muito obrigado novamente. E aqui é o Dr. Mário Pereira, oftalmologista. Se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente.